pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre resistência elétrica, o que vem a ser essa ideia, né, dentro da eletrodinâmica. Né? Nós temos o quê? Os condutores. E todo condutor, por mais perfeito que seja, não é ideal. Então ele possui resistência, ele possui uma dificuldade à passagem da corrente, ele dificulta com um certo nível, ele atrita com um certo nível a passagem da corrente. Isso gera aquecimento, né? E depois potência dissipada, a gente vai analisar essa ideia. Mas espera lá, o que vem a ser essa resistência? É uma qualidade do material, né? Tem materiais com mais resistência, tem materiais com menos resistência. Tanto que é sabido que um bom condutor é o cobre, mas não é o melhor. Quem trabalha com informática, quem trabalha com som de qualidade, né, com estúdio, sabe que as pontas dos conectores é interessante que elas sejam feitas folhadas a ouro, porque o ouro é o melhor condutor que tem. Mas é óbvio que não dá para fazer tudo com ouro, né? Porque senão ficaria muito caro e sem noção. Então utilizam-se materiais que tenham boa condutividade, que apresentam resistência baixa, e sejam bons condutores, mais baratos. Então o cobre, o alumínio, beleza? Agora, o que acontece? Quando você pega um material condutor, esse material condutor ele apresenta uma resistência. E o que é essa resistência? Então é uma característica do material. E para medir essa resistência, para determinar essa resistência, nós podemos fazer de que forma? Ao aplicarmos a esse condutor uma quantidade de energia, uma DDP, em geral trabalhado com a letra U, mas pode ser a letra V, de voltagem, né? Lembra, DDP, voltagem, tensão elétrica são a mesma coisa. Aplicado uma DDP, uma diferença de potencial ao resistor, o que acontece? Eu tenho uma quantidade de energia aqui inicial, eu tenho uma quantidade de energia aqui final. Ora, quando passa pelo resistor, há uma perda de energia, há uma diminuição da energia, porque foi gasta no resistor, foi dissipada. Então, houve aqui uma perda, uma perda de energia, perdeu uma quantidade de energia. Houve uma energia dissipada. Por Lavoisier, a gente sabe, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o que está acontecendo? Parte da energia atravessou, mas parte foi dissipada. Agora, essa energia que foi dissipada principalmente na forma de calor, ou também conhecido como efeito Joule. Calor, efeito Joule. Tá, mas o que passou? Passou o quê? Passou elétrons. Então você tem aqui uma corrente elétrica, I. E eu consigo relacionar essas informações através de um gráfico, onde eu tenho num eixo a DDP, no outro eixo aqui eu vou ter corrente. Ora, à medida que eu aumento a quantidade de energia, também vai aumentar a quantidade de corrente. Mais energia, mais elétrons vão fluir. Menos energia, menos elétrons vão fluir. Se aumentar muito a energia, muito elétron vai fluir. Poxa, então vou ter uma relação direta aqui. Reinaldo, se não tiver energia nenhuma, então não tem elétron fluindo. Ora, então esse gráfico começa onde? Começa no zero. Se não tem energia, não tem corrente. Sem DDP, não tem corrente. Perfeito? Era, inclusive, uma das condições para que a gente tivesse corrente elétrica. Existência de DDP. Tá aí, Se não tiver DDP, não vai ter corrente. Agora, à medida que aumenta a DDP, aumenta a corrente. Então esse gráfico vai ser um gráfico linear. Esse gráfico linear, ele é representativo do quê? De uma equação do primeiro grau. Ele representa para a gente uma equação do tipo aqui, y é igual a b mais a vezes x. Equação do primeiro grau, reta. Tá, qual é o nome do eixo y? U. Qual é o nome do eixo x? I.
Ah, qual é o termo independente da equação? Termo independente, lá, zero. Então ficou aqui, ó, essa letrinha. Quem vai ser essa letrinha? Vocês já sabem quem é essa letrinha? É R. É a constante de proporcionalidade entre U e I. Nossa, parece que eu já vi essa equação em algum lugar. U é igual a R vezes I. Parabéns, você apresentou aí a primeira lei de Ohm, tá? Mas a gente vai tratar isso no próximo passo. Aqui, inicialmente, o que acontece? Eu tenho então que a inclinação dessa reta é a resistência. Por quê? É a relação entre o eixo vertical e o eixo horizontal, U dividido por I. Tá, então quando eu falo de resistência, tá? Então nós estamos falando o quê? Vamos aqui utilizar a ideia, então, resistência é U dividido por I. Então, é volts dividido por ampere. Volt dividido por ampere é identificado como ohm, que tem como símbolo uma ferradurinha. Então, a resistência elétrica medida em ohms. E o que é a resistência elétrica? É a relação entre a DDP e a corrente que atravessa um condutor. Cuidado, tá? O conceito aí para ginásio, né, é bem definido, poderia dizer o quê? Resistência é dificuldade à passagem da corrente. Tudo bem, para ginásio está perfeito. Para nós aqui, tá? Para vestibular, o que é resistência? Resistência é a relação entre a DDP e a corrente. Se essa relação se mantiver constante, eu tenho então aqui o que a gente vai chamar um resistor, um elemento resistivo que tem comportamento ôhmico. Então vamos marcar aqui, ó. Se é uma reta, tem então comportamento ôhmico. Beleza? Tá bom? Comportamento ôhmico. O que é o comportamento ôhmico? Resistência constante. Comportamento ôhmico, resistência constante. R é constante. CT, constante. R constante. Legal? Então, se é sempre uma reta, comportamento constante. Tem algumas informações, tem algumas situações em que o comportamento não vai ser constante. Por exemplo, durante o aquecimento. Um filamento, né, um condutor que aquece, durante o aquecimento ele dilata. Então, mudando o seu comprimento, mudando a sua forma, mudando as suas características diante da termologia, afeta também o seu comportamento resistivo. Então, não vai ter comportamento ôhmico. Ora, comportamento ôhmico quando é uma retinha. Ora, e quando não é ôhmico? Quando não for ôhmico, vai ter o quê? Um formato diferente de uma reta. Vai ser uma curva. Beleza? Então, identificamos resistência elétrica, R, como sendo uma característica do material condutor. E essa característica é a relação entre a DDP e a corrente. Fechou? Beleza? É isso aí, galera. Valeu! Até!